Daverson. Qual o clube com o qual o Daverson já tem um acordo para 2025? Falo também sobre Quadrado, ex-atacante da Juventus, que está livre no mercado, sobre uma chance de revirar. Será que tem chance de o Bernard não reaparecer no Galo? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, para que se inscrevam no canal e comentem tudo o que quiserem nesse vídeo. Quanto mais engajamento de vocês, mais esse vídeo chega para outras pessoas e o canal do Nicola vai crescendo, combinado? Por que o Bernard apagou as fotos do Galo? O Panathinaikos quer recomprá-lo depois do pré-contrato? Pergunta do André Pimentel, tema importante. O Iguinho, o Igor Teg Assunção, que é setorista do Galo na 98, trouxe essa notícia com exclusividade, afirmando que o Panathinaikos tem feito um movimento para recontratar ou para não perder o Bernard. O Bernard tem contrato até junho, está vivendo a melhor fase dele com a camisa do Panathinaikos, super importante, embora tenha se machucado no último jogo, né? E aí o Panathinaikos decidiu que quer ficar com o Bernard. E procurou o Galo para tentar abrir conversas. Também, segundo o Iguinho, o Vitor, que é o executivo de futebol do Atlético, falou, ó, chance nenhuma da gente abrir mão do Bernard, esquece essa história, não vai rolar. Só para completar, a multa no pré-contrato do Iguinho, do Bernard com o Atlético, assim, se você assina um pré-contrato, você estabelece, as partes estabelecem o valor da multa, né? Essa multa gira na casa dos 5 milhões de dólares. Então, para que o Panathinaikos compre, fique com o Bernard, precisa pagar 5 milhões de dólares para o Atlético, além de contar com o consentimento do Bernard. O Atlético não quer receber essa grana e o Bernard já disse também para o pessoal do Galo que está decidido a voltar, tá bom? O que você achou do Textor na CPI? Cara, eu acompanhei boa parte mas eu perdi a paciência. E aí vou explicar o porquê, né? A impressão que eu tinha é de que os participantes da CPI estavam mais preocupados em se promover do que em apertar o John Textor. Então, cada um que falava por 10 minutos sobre experiências pessoais, sobre o envolvimento dele com outras coisas relacionadas ao futebol, e nada específico ao John Textor. Enfim, aí o cara falava por 10 minutos dele e dedicava 30 segundos para uma pergunta. E o Textor começou a ser repetitivo, enfim, não achei muito interessante, não. O que vocês pensaram? Vocês que assistiram, viram de que maneira? Magno Antônio Messias. Sobre o Bernard no Galo, ele apagou o vídeo, melou. Deixa eu até mandar uma mensagem para uma pessoa, só para explicar direitinho essa história, tá? Hoje o Iguinho, setorista lá da 98, foi primeiro a contar que o Panathinaikos não quer mais perder o Bernard. Só que o Bernard já assinou um pré-contrato com o Atlético. Esse pré-contrato tem uma multa de algo na casa dos 5 milhões de dólares. Para que mantenha o Bernard, primeiro, o Panathinaikos precisaria se acertar com o atleta e depois pagar esses 5 milhões de dólares para o Galo. O que eu sei, depois da publicação do Iguinho, é de que o Vitor foi procurado e o Vitor, além de dizer que não aceita negociar o Bernard, ainda gostaria que ele viesse antes, ainda que ele não pudesse ser utilizado no período de inscrições da janela da metade do ano, só reabre na metade do ano. Mandei essa mensagem com a sua pergunta sobre o vídeo do Bernard, assim que tiver resposta já conto também, tá? O Jânio Anderson, Nicola, o John Textor apresentou as provas que o mesmo disse que tinha sobre manipulação de resultados, e o Klaus será investigado também. Vamos lá, Júnior. Sobre arbitragem, o que ele tinha era de um jogo da segunda divisão, tá? O Textor apresentou as provas, o que ele entende como provas. E é só para vocês entenderem. Ele contratou uma empresa de inteligência artificial que constatou movimentos esquisitos dos atletas, especialmente de jogadores do São Paulo e do Fortaleza em confrontos contra o Palmeiras. E especificamente essas provas, os nomes dos atletas, os movimentos, isso foi apresentado numa sessão fechada lá da CPI, tá? Então, a sessão aberta que a gente pôde assistir, ela não teve todo esse detalhamento. Inclusive, um
dos participantes da CPI dizia: será, pessoal, que não vale a pena a gente fazer essa sessão fechada primeiro, para que a gente tenha acesso a todo o conteúdo e depois a gente possa falar com o texto? Aí era óbvio que era o que teria que ser feito, né? Só que os caras sabiam, os caras da CPI sabiam que estavam sendo vistos por todo o Brasil, um monte de gente, e eles queriam esses minutos de fama. Mas a verdade é que o Textor apresentou o que ele acha que é prova, mas o que eu duvido que seja aceito como prova, tá? O comportamento do atleta talvez seja muito subjetivo, né? Nicola, ele tinha que ter fechado aqui, e ele abriu. Tá, mas será que dá para dizer que ele estava, que esse jogador que em vez de fechar abriu, ele estava vendido? Ou ele fez para beneficiar o Palmeiras? E aí que tá, a gente não pode perder o contexto. Um dos jogos suspeitos, segundo o Textor, é um em que o Palmeiras, é um em que o São Paulo é campeão da Copa do Brasil e faz na sequência um jogo contra o Palmeiras, 5-0. Cara, se fosse pro São Paulo perder pro Palmeiras de forma proposital, eu acho que não seria por 5-0, para não chamar atenção. Porque o 5-0 pode... E assim, o 5-0 repercutiu muito mal para os jogadores do São Paulo. Porque os caras tinham acabado de ser campeões e um monte de torcedor do São Paulo aqui no chat falou assim: pô, preferia não ter sido campeão do que tomar esse 5-0, absurdo, ridículo, enfim. Mas, só resgatar algo que foi publicado pelo GE no final de semana, a lista dos clubes, de quanto cada clube da Série A investiu em reforços em 2024. Primeiro lugar do Flamengo, 162 milhões de reais, 4 reforços. Segundo lugar, o Botafogo, 139 milhões de reais, 13 reforços. Corinthians é o terceiro, 130 milhões de reais, 11 reforços. O Vasco é o quarto, 120 milhões de reais com 10 reforços. Depois vieram Palmeiras em quinto, Atlético Paranaense em sexto, São Paulo sétimo, Inter oitavo, Bahia nono, Fortaleza décimo, Atlético Mineiro 11º, Grêmio 12º, Fluminense 13º, Vitória 14º, Cuiabá 15º, Atlético Goianiense 16º, Cruzeiro 16º, Atlético Goianiense 17º, Red Bull Bragantino em 18º, Juventude 19º e o Criciúma na última colocação. O Tigre investiu só 480 mil reais em 13 reforços, tá bom? Nicola, o Daverson vai para o Vasco, o Dieguinho Prince é quem pergunta. Nem o Cuiabá, nem ninguém próximo ao Daverson. Não, o Cuiabá não tem essa resposta. E não dá para ter, porque se o Cuiabá recebe a informação de que o Daverson tem um acordo fechado com o Vasco ou com o Grêmio, o Cuiabá pode acusar esse time de aliciamento. Qualquer clube só pode fechar com um jogador nos últimos 6 meses de contrato, se ele quiser fazer um pré-contrato. E o Daverson tem contrato até 31 de dezembro. Então o Daverson não poderia assinar com ninguém por agora. Tá? As suspeitas são de Vasco e Grêmio, porque eram os clubes com mais interesse na contratação do centroavante, que foi afastado por problemas disciplinares e que se recusou a mudar para o Santos na sexta-feira por causa desse acordo verbal que ele tem, tá? O Assur, sobre a compra do jogador agora da janela. Imagina um clube com grande poder financeiro, estando em dificuldade no elenco. Um mês antes do fim do campeonato promove compras milionárias pontuais. Aí não rola. Boa, Assur, boa explicação. Ó, sobre Bernardo Galo, ele apagou os vídeos, melou? Pergunta tinha sido feita pelo Magno Antônio. Não melou nada. Bernardo será jogador do Atlético Mineiro, tá? Então é isso. Que mais? Fernando Tavares, qual a chance do Muniz vir para o Galo em julho? Nenhuma, Fernando. O Galo insistiu muito no Muniz. Eu confesso que eu não estava entendendo o porquê de tanta insistência. Agora já dá para saber. O Rodrigo Muniz chegou a ser eleito no mês passado o melhor jogador da Premier League. Não é que ele foi o melhor jogador do time dele, o Fulham. Ele foi eleito o melhor jogador da Premier League. E aí ele passou por muita dificuldade. No Middlesbrough, no ano passado, ele chegou a dizer que chorava todo dia, pensando em voltar para o Brasil. Coisa deu uma bela mudada, tá? 29 jogos, 9 gols e uma assistência. Não marca 1, 2, 3, 4 jogos. Foi titular nos 4 jogos, mas ele vinha numa sequência, antes dessa série de 4 jogos sem gols, marcando sempre, tá? Então, é alguém que conseguiu mudar o seu patamar lá no futebol inglês. Hora de falar sobre uma possível reviravolta no caso Bernard. Só para lembrar, meio atacante Bernard, 31 anos de idade, vive as últimas semanas de contrato com o Panathinaikos da Grécia e vive o seu melhor momento por lá.
46 partidas, 10 gols e 9 assistências na atual temporada, titular absoluto. Ele tem um pré-contrato assinado com o Atlético Mineiro e chega em julho. Igor Tepe Assunção, repórter da 98 Esportes, rádio da qual faço parte, revelou nessa segunda-feira que o Panathinaikos está tentando reverter a saída do Bernard e teria procurado os representantes do jogador e também o Atlético para propor uma solução, um pagamento ao Atlético para que o Galo abra mão do Bernard. Também de acordo com o Iguinho, não há nenhuma chance disso acontecer. O Atlético já descartou a possibilidade de um acordo com o time grego e avisou que se eles quiserem mandar o atleta antes, o Bernard será muito bem recebido, apesar de só poder ser inscrito a partir do dia 10 de julho. Bernard, que se machucou na última partida do Panathinaikos, ele saiu aos 22 minutos do primeiro tempo, lesão na coxa, esperamos que não seja nada muito grave. Hora de falar sobre Juan Cuadrado, você vai lembrar dele, né? Atacante da seleção colombiana, lateral, meia, ele joga em todas as funções da Juventus, mais recentemente se mudou para a Inter de Milão. O contrato dele em Milão se encerra agora no dia 30 de junho, e já é certo que a Inter de Milão não fará a renovação do contrato do jogador. Já mais veterano, acima dos 30 anos de idade, temporada ruim de apenas 9 partidas e 2 assistências. O último jogo dele, em 12 de dezembro, ele ficou um longo tempo sem nem sequer ir para o banco de reserva por conta de uma contusão, apareceu ou reapareceu no banco no último dia 14 pela primeira vez em 2024. Cuadrado está fora dos planos da Inter de Milão, não deve ter propostas importantes de times europeus. A partir daí, tem gente especulando que ele pode pintar no Brasil. Torcedores são paulinos, inclusive, sugerem que o James Rodrigues se utilize da amizade que tem com o Cuadrado por conta da seleção colombiana para tentar intermediar um acordo. Certamente o Cuadrado caberia em quase todos os clubes de futebol no Brasil. Resta saber se ele tem a vontade de jogar por aqui ou se ainda tem mercado no exterior. Só para completar, Cuadrado que está na Europa desde 2009, quando trocou o Independiente Medellín pela Udinese. Quero falar agora sobre Daverson, que foi um dos assuntos mais comentados do fim de semana. Ele recebeu proposta na sexta-feira para trocar o Cuiabá pelo Santos. Cuiabá, que decidiu afastá-lo por atos de indisciplina, chegou a topar um acordo com o Santos, mas foi avisado pelos representantes do Daverson que ele já tem um acordo verbal para 2025, algo que não é possível. Não é permitido, melhor dizendo, até porque você só pode ter um pré-contrato com qualquer outro clube a partir do momento em que você está nos últimos 6 meses do contrato. Até por isso, nem o Daverson nem seus representantes afirmaram com quem é esse acordo verbal ou um possível pré-contrato. Só para contar que hoje as suspeitas recaem sobre Vasco e Grêmio, que foram os dois times que mais demonstraram interesse em contratar o Daverson nas últimas semanas. O Santos certamente não é, porque o Santos teve sua proposta recusada pelo jogador. Então, se o Daverson tem um acordo verbal para 2025, a gente imagina que seja o Vasco ou o Grêmio os maiores interessados no jogador. Só para lembrar, o Daverson nunca escondeu ser torcedor fanático do Cruz Maltino. Poderia ser uma alternativa para o Vasco de olho na próxima temporada. Você acha que o Daverson caberia no seu time do coração? Estilo maluco beleza dele atrapalha ou ajuda? O fato de já ter mais de 30 anos de idade seria um empecilho? Use espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Rapaziada, e esse interesse aí do Panathinaikos, né? Querer recontratar o Bernard, né? Muitos torcedores aí na dúvida se o Bernard iria vir mesmo para o Galo ou não, né? Por ele ter apagado fotos e vídeo aí do Galo, né? Mas o Vitor garante que tá tudo certo, o jogador será do Atlético Mineiro no meio da temporada, né? Ainda tem uma multa aí de 5 milhões de dólares caso o Bernard não vier mesmo para o Galo, né? Por assinar esse pré-contrato aí com a equipe e o Panathinaikos quiser recontratar o jogador, terá que pagar aí esses 5 milhões de dólares para continuar com o jogador, ainda ter que o jogador aceitar, né? Eu acho que já está praticamente tudo certo para ele vestir novamente a camisa do Galo, né? Aí tem aí a situação de Cuadrado, né? Que pode pintar no Brasil aí. Será que caberia no Galo Cuadrado? Daverson? Esses jogadores aí interessantes, né? Mas, na minha opinião, acho que Daverson não faz o tipo do Galo, né? Não caberia na equipe. Já Cuadrado, né? Seria um jogador interessante pela qualidade que tem, né? Poderia ajudar aí
venda de camisas, o Atlético fazer um plano para atrair mais sócios, né? Então acho que seria uma contratação interessante, né? Você vê um jogador do nível dele, né? Um jogador que está desde 2009 na Europa, atuando lá. Então seria interessante ver esses jogadores desfilando aqui no Brasil, principalmente com a camisa do Atlético, né? E sobre o Testa, né? Ele aí tá com umas situações aí no STJ, né? E tá participando da CPI. Levou lá algumas coisas, foi dito outras, né? Mas nessa primeira CPI aí, praticamente foi nada com nada. Vamos já aguardar os próximos capítulos, né? Então se inscreva no canal, ative a notificação, deixe seu like aí. Isso é muito importante pra gente. Valeu?